Olá, seja muito bem-vindo aos principais destaques internacionais da semana. Nós começamos essa edição falando sobre o pior ataque em meses no leste europeu. A Rússia e a Ucrânia intensificaram as ofensivas e fizeram ataques aéreos pesados nos dois territórios na quarta-feira. Kiev também fez tentativas de ataques na capital do país, Moscou. Kiev sofreu o pior ataque em meses. A Força Aérea Ucraniana disse ter abatido todos os mísseis e drones lançados sobre a cidade. Foram mais de 40. Os destroços causaram estragos e mortes. 2 agentes de segurança que patrulhavam as ruas de Kiev morreram e outras 2 pessoas ficaram feridas. Vários prédios e casas sofreram danos na capital e nos arredores. Enquanto isso, Moscou disse que Kiev lançou drones contra 6 regiões russas, algumas bem longe da linha de combate com a Ucrânia. O ataque mais intenso foi contra uma base aérea no noroeste da Rússia. 4 aviões de transporte sofreram danos. O Kremlin prometeu uma resposta dura e disse que, sem o apoio do Ocidente, os ucranianos não teriam capacidade de atingir um alvo tão distante. A Ucrânia não assume nem comentou esses ataques. Na Ucrânia, mais de 1.000 escolas foram destruídas desde o início da guerra. O levantamento feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância acende um alerta para os efeitos dos ataques persistentes. Vamos acompanhar. Segundo o Unicef, os ataques persistentes significam que apenas cerca de 1/3 das crianças em idade escolar estão frequentando as aulas presencialmente e muitas estão esquecendo o que já aprenderam. Além da Ucrânia, mais da metade das crianças cujas famílias fugiram do conflito para 7 países não estão matriculadas na educação nacional, ressaltou o órgão citando barreiras linguísticas e sistemas educacionais sobrecarregados. Algumas escolas sofreram ataques diretos e outras fecharam por precaução em 18 meses de ataques, com mísseis e artilharia em áreas residenciais em todo o país. A guerra veio na sequência das interrupções causadas pela Covid, o que significa que algumas crianças ucranianas estavam frequentando 1/4 do ano letivo consecutivo de interrupções quando voltaram às aulas esta semana após as férias de verão, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Cerca de metade dos professores ucranianos relatou uma deterioração nas habilidades dos alunos em linguagem, leitura e matemática, conforme o Unicef, e eles perderam a sensação de segurança e amizades que a escola pode proporcionar àqueles que estão enfrentando a guerra. Nos Estados Unidos, o furacão Idália passou pela Flórida na quarta-feira e na Geórgia. Na Flórida, 2 homens morreram em função dos eventos climáticos extremos e na Geórgia, uma morte foi confirmada até agora pelas autoridades. O Idália perdeu força e virou tempestade tropical no final da semana, depois que passou pelos estados da Carolina do Sul e da Carolina do Norte. Nas imagens divulgadas, pudemos ver muitas casas destruídas, ruas residenciais transformadas em verdadeiros rios, carros praticamente cobertos pela água e fortes ventos que derrubaram postes e linhas de energia elétrica. Mais de 310 mil residências estavam sem energia até a manhã de quinta-feira na Flórida, Carolina do Norte e na Carolina do Sul. O governador da Flórida advertiu que o cenário pode mudar diante da magnitude da tempestade. E ainda falando sobre os efeitos climáticos, mas agora sobre os incêndios florestais na Grécia, que já destruíram pelo menos 150 mil hectares. É o maior incêndio florestal já registrado em um parque nacional da União Europeia. O bloco mobilizou quase metade dos seus aviões-tanque para enfrentar as chamas. Os recursos foram enviados para ajudar a Grécia no Parque Nacional da Dia, ao norte da cidade de Alexandrópole. Segundo os bombeiros gregos, 3 incêndios ainda são problemáticos e não foram extintos. O parque fica na região de Evros, na fronteira entre Grécia e Turquia.
Os incêndios de agosto mataram 20 pessoas, 19 supostos migrantes, incluindo 2 crianças, encontrados carbonizados na região de Évros, e um pastor que morreu tentando salvar seu rebanho em uma região no centro da Grécia. Segundo estimativas do Observatório Nacional Grego, este ano mais de 120 mil hectares foram devorados pelas chamas em todo o país. A Grécia foi afetada por inúmeros incêndios neste verão, que o governo atribui à mudança climática. A UE possui uma frota de 24 aviões e 4 helicópteros fornecidos pelos Estados-membros para combater os incêndios no bloco e nos países vizinhos. Atualmente, a União trabalha na criação de uma esquadra aérea autônoma, financiada pela UE e composta por 12 aviões, que estará em pleno funcionamento em 2030. A poluição atmosférica é mais perigosa para os humanos do que o tabaco ou o álcool, e a ameaça é pior no sul da Ásia. Os dados são de um estudo divulgado pelo Instituto de Política Energética da Universidade de Chicago. A poluição atmosférica por partículas finas continua sendo a maior ameaça externa à saúde pública. Esse tipo de poluição é proveniente das emissões de veículos e indústrias ou de incêndios florestais e está associada a doenças pulmonares, cardíacas, derrames e câncer. Se houvesse redução mundial de forma permanente desses poluentes, a expectativa média de vida de uma pessoa aumentaria de 2 a 3 anos. Já o fumo reduz em média a expectativa de vida em 2 anos. De acordo com as médias anuais de partículas finas, Bangladesh, Índia, Nepal e Paquistão são os 4 países mais poluídos. Foi enterrado nessa semana, nos arredores de São Petersburgo, o chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ele morreu na semana passada, quando o avião em que ele viajava com outros integrantes do grupo caiu no noroeste de Moscou. Poucas horas antes, o Kremlin havia anunciado que o presidente russo Vladimir Putin não planejava ir ao funeral do líder do grupo Wagner. Prigozhin morreu quando o avião em que viajava caiu no noroeste da capital russa, 2 meses após ter protagonizado uma rebelião contra o exército regular russo. Sua morte levantou suspeitas e alguns governos de países ocidentais apontaram o dedo para Putin, que havia chamado o antigo aliado de traidor após o motim abortado. O Kremlin negou firmemente qualquer vingança, denunciando uma mentira absoluta e especulações. No domingo, o Comitê de Investigação russo confirmou a morte de Prigozhin após exames de genética molecular, sem mencionar a possibilidade de um acidente, uma bomba ou um míssil terra-ar. Na África Central, os militares nomearam como líder da transição um chefe da Guarda Republicana e general. A mudança ocorre após o anúncio da destituição e prisão do presidente reeleito no Gabão, Ali Bongo. Estados Unidos, China, Rússia e França, além da ONU e União Africana, manifestaram preocupação com a situação no país. Os líderes do golpe militar no Gabão nomearam o chefe da Guarda Republicana, General Brice Oligui Nguema, presidente de transição do país. O anúncio foi feito em um comunicado em um canal de televisão, sem especificar até o momento a duração da transição. O texto, lido por um porta-voz, informa que o novo líder foi nomeado por unanimidade após uma reunião com a presença de todos os comandantes em chefe e chefes de Estado-Maior. Mais cedo, os militares anunciaram o fim do atual regime no Gabão e a prisão domiciliar do presidente Ali Bongo Ondimba, poucas horas após o anúncio da reeleição do mandatário, que estava há 14 anos no poder. Em um vídeo, o presidente destituído pediu aos seus apoiadores que façam barulho, confirmando sua prisão e a de familiares, sem saber onde estão o filho e a esposa. Durante o dia, muitos gabonenses foram às ruas apoiar os militares. O país rico em petróleo da África Central era governado há mais de 55 anos pela família Bongo. A União Africana condenou com firmeza o que descreveu como uma tentativa de golpe de Estado. A China pediu garantias à segurança de Ali Bongo, enquanto a Rússia expressou sua profunda preocupação. Manifestações semelhantes também foram registradas na França, ex-potência colonial e com interesses econômicos no país, e Estados Unidos. Segundo um porta-voz, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condena firmemente a tentativa de golpe de Estado em curso no Gabão e pediu a todos os atores contenção e diálogo. O Tribunal Supremo Eleitoral da Guatemala suspendeu o partido do presidente eleito Bernardo Arévalo, que deveria tomar posse em 14 de janeiro, depois que o órgão oficializasse também a vitória do social-democrata. Após o primeiro turno presidencial, em 25 de junho, o juiz Fred Orellana ordenou que o Tribunal Eleitoral suspendesse o partido, acionando uma investigação criminal por supostas anomalias em filiados à formação em 2017. O tribunal não cumpriu a ordem do juiz,
porque um partido não poderia ser suspenso no meio de um processo eleitoral. Segundo analistas, a suspensão do Semília não afeta a candidatura de Arévalo, vencedor no segundo turno no dia 20 de agosto, com 60% dos votos válidos. Por outro lado, seus efeitos devem recair sobre a bancada do partido no Congresso, uma vez que a legenda pode perder poderes como de presidir comissões. Simultaneamente à suspensão, o tribunal oficializou o resultado da votação a favor de Arévalo. O anúncio da suspensão do Semília em julho passado causou preocupação na comunidade internacional e protestos de rua exigiam a renúncia da procuradora Consuelo Porras, acusada de corrupção. Na economia internacional, o governo chinês publicou dados oficiais mostrando que a atividade industrial registrou queda em agosto pelo 5º mês consecutivo. Este é o 5º mês que a contração ocorre, mas agora os indicativos superam levemente as expectativas dos analistas. O índice de gestores de compras industriais, o indicador-chave da atividade industrial, ficou em 49,7 em agosto, abaixo da marca de 50 pontos que separa a expansão da contração. De acordo com especialistas, os resultados da pesquisa demonstram que a demanda insuficiente do mercado persiste como um grande problema enfrentado atualmente pelas empresas. O dado é o indicador mais recente que aponta a desaceleração da recuperação pós-Covid da China devido à queda da demanda externa e do consumo interno. Diante da pressão para adotar pacotes de estímulo que ajudem a economia, as autoridades prometeram medidas para vários setores, em particular o imobiliário, mas sem revelar detalhes dos planos, o que desanima os investidores. Falando agora de saúde, o surgimento de novas variantes responsáveis pelo vírus da Covid-19 segue preocupando autoridades por todo o mundo. Nessa semana, uma versão atualizada da vacina da Pfizer foi aprovada pelo regulador europeu para a aplicação em adultos e crianças a partir dos 6 meses de idade. O imunizante foi desenvolvido para combater uma infecção causada por uma subvariante do vírus, amplamente disseminada no inverno, conhecida como XBB.1.5, e tem como objetivo prevenir a doença em adultos e em crianças a partir dos 6 meses de idade. Desde maio, a Organização Mundial da Saúde não considera a Covid-19 uma emergência de saúde global, mas o vírus continua circulando em todos os países e novas cepas seguem surgindo. Em junho, o regulador europeu recomendou que as vacinas fossem atualizadas para atingir a cepa XBB do vírus, que se tornou dominante na Europa e em outras partes do mundo. Em um comunicado, a agência afirmou que a Omicron BB.1.5 está estreitamente ligada a outras variantes atualmente em circulação, e a vacina deve ajudar a manter a proteção contra essas outras variantes. O Fundo Global Internacional que luta contra a AIDS, tuberculose e malária anunciou acordos com fabricantes de medicamentos genéricos para reduzir o preço do tratamento do HIV para menos de $45, ou cerca de R$ 220 por ano. Em um comunicado, o fundo detalha que a redução de 25% no preço do TLD vai permitir aos governos com recursos limitados ampliar o acesso a serviços essenciais de luta contra o HIV. A agência luta desde 2002 contra a AIDS, tuberculose e malária, entre outros, por meio da compra conjunta de medicamentos. O diretor executivo do Fundo Global, Peter Sands, destaca que os países mais atingidos pelo HIV enfrentam importantes obstáculos orçamentários, enquanto milhões de pessoas soropositivas ao HIV não têm acesso a um tratamento de qualidade. O TLD é um tratamento antirretroviral de comprimido único que combina doses de tenofovir disoproxil fumarato, lamivudina e dolutegravir. Desde 2018, ele é recomendado pela Organização Mundial da Saúde como o tratamento preferencial para pessoas com HIV, porque elimina rapidamente o vírus, tem menos efeitos colaterais e é fácil de administrar. E antes de encerrar, o Festival de Veneza, na Itália, está celebrando sua 80ª edição. Mas muitas estrelas não deverão participar devido à greve de Hollywood. O evento acontece até o dia 9 de setembro. Com a greve de atores e roteiristas de Hollywood, menos estrelas de grandes estúdios estarão presentes, mas filmes independentes terão mais espaço para brilhar. Per fortuna la ricaduta dello sciopero
Felizmente, o impacto da greve no festival será muito limitado, porque de todos os filmes americanos selecionados, só perdemos um. Infelizmente, foi o filme de abertura, um belo filme de Luca Guadagnino, Challengers. Todos os outros já estão confirmados. Haverá menos estrelas no tapete vermelho, pelo menos aquelas relacionadas a plataformas de streaming e filmes de estúdio. Mas são apenas 4 filmes do total de filmes independentes no festival. Degli studios, ma sono 4 film sul numero totale di film indipendenti presenti alla mostra. Um total de 23 filmes concorreram ao Leão de Ouro, incluindo Maestro, estrelado e dirigido por Bradley Cooper, Priscilla, de Sofia Coppola, sobre a vida de Priscilla Presley, esposa de Elvis, e Coitados, de Yorgos Lanthimos, uma versão feminina do mito de Frankenstein, interpretada por Emma Stone. O chileno Pablo Larraín vai apresentar em El Conde uma versão de Augusto Pinochet como um vampiro de 250 anos de idade, interpretado por Jaime Vadel. O concurso termina no dia 9 de setembro, após a cerimônia de premiação, com o filme La Sociedad de la Nieve, do espanhol Juan Antonio Bayona, sobre a queda de avião de uma equipe uruguaia de rugby nos Andes, em 1972. Essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Excelente final de semana para você. Tchau, tchau.